na noite de hoje. Vamos dar início a mais uma doutrinária. E assim vamos agradecer sempre ao Mestre Jesus pela força, pela proteção que sempre tem nos dado, para que possamos buscar esse aprendizado do Evangelho. Na noite de hoje, com nossa irmã Rita Borges, Feira de Santana, que falará sobre a beneficência do item 12, que a paz e o amor seja sempre uma força dos bons irmãos espirituais que vai nos auxiliar nesta caminhada. E assim, alimentando a paz e a harmonia, pedimos à equipe maior a bênção para os nossos irmãos necessitados, da luz esclarecedora do Evangelho, por aqueles que passam por certas situações, dores físicas, dores, aflições da alma, por aqueles que vivem deserdados da vida, mas que a mão do Mestre Jesus alimente sempre esta bênção maravilhosa do amor. Então, agradecemos a todos e assim que esta luz seja constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Passo a palavra para a Rita, muita paz, nos proteja. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Rita de Cássia Borges. Eu sou trabalhadora hoje do Centro Espírita Fabiano de Cristo, na Cidade Nova, no bairro da Cidade Nova, aqui em Feira de Santana. E já tive participações por algum tempo na União Feirense, né? Mas migrei para cá porque mudei de bairro. Eu morava perto do CF, que era a União Feirense, e aí, como eu mudei para aqui, para a Cidade Nova, ficou um pouco distante para a minha frequência, aí eu passei a participar do Centro Espírita, Sociedade Espírita dos Estudos Espírita Fabiano de Cristo, né? Minha amiga Josi também já foi do Feirense, aqui assistindo a todos nós. Eu agradeço muito o convite, é um convite muito nobre, a gente poder falar do Evangelho de Jesus, não é isso? Tentar levar um pouco da nossa contribuição e receber também a contribuição de todos vocês, né? Porque ainda não somos detentores da sabedoria, mas somos caminhantes na palavra de Jesus, que a palavra de Jesus é o nosso caminho, né? O Evangelho de Jesus é o nosso caminho. E uma das leis divinas é a lei de amor e caridade. E a gente hoje vai falar do capítulo 13, item 12, né, é a beneficência, né, e vem uma mensagem de São Vicente de Paulo, Paris, 1858, ele nos traz essa mensagem, né? E ele vem trazendo para a gente a certeza de que a beneficência é a ciência de fazer o bem, né? Porque quando a gente compreende essa ciência, a gente percebe que uma das coisas que o Espiritismo nos proporciona sempre é as percepções. Uma dessas percepções é a intelectualidade e o sentimento. E muitas vezes o ser humano ele se volta mais para a intelectualidade do que para o sentimento, não é? Dando lugar para outras situações e deixando de perceber os trabalhos de amor e caridade que somos convidados a exercer em vários pontos de nossa vida, em vários momentos, em várias situações que nos encontramos. Na mensagem de São Vicente de Paulo, esse primeiro parágrafo é um dos que mais me chama a atenção, né? Quando ele diz que sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada na máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo.
esses ensinamentos que São Vicente de Paulo traz nesse primeiro parágrafo é um ensinamento que me chama muita atenção. Quer dizer, nós queremos, desejamos a sublimidade da alma, mas para isso precisamos alcançar esse caminho de caridade, de amor, ter esse olhar mais sentimental, que o nosso intelecto compreenda os nossos sentimentos ao qual são dirigidos para as diversidades de situações que nos deparamos no dia a dia, né? Eu estava me recordando de seu Hilário Silva, que esse irmão tem vários livros publicados, e eu acho que foi num dos livros dele, A Vida Escreve, que ele conta, nesse livro, a história de um advogado paulistano que estava numa padaria, né? De repente entra um homem maltrapilho, pálido e encosta. E o dono da padaria percebe a pessoa dele, né? E ele, de lá, tomando o café dele, naquela mesinha, mas observando toda a situação. Conta a história no livro, né? Então, o rapaz vai e pega o pão. E aí, o dono da padaria, obviamente, faz aquele estardalhaço já para prender ele, pegar ele, aí o advogado encosta e diz, não, eu dei sinal para que ele pegasse o pão. Aí o dono da padaria não teve mais jeito, o advogado paga o pão e sai com o rapaz da padaria e vai conversando, né? Aí o rapaz conta a trajetória dele, que estava hospitalizado, muito doente, por isso muito pálido, e que resolveu fugir do hospital, lembrando da família que em casa ficava, morava numa favela, na periferia de São Paulo, e passando fome, 4 filhos, e ele lá preocupado, ele resolveu sair, ele não achava justo, ele está no hospital, internado, fazendo 3 refeições, e a família passando fome. Aí ele leva o rapaz para casa, lá ele verifica realmente o estado de pobreza da família, e aí ele diz ao rapaz, volte para o hospital, termine seu tratamento, que eu vou cuidar de sua família. E daquele ponto em diante, esse advogado passou a levar a cesta básica e dar um dinheiro mensal para a subsistência dessa família. O rapaz, quando voltou, ele arranjou um emprego para o moço, e aí o moço se restabeleceu. Quando ele já estava bem, a família estabilizada, o advogado e sua esposa se afastou, né? Conta a história. Então, muitos anos depois, esse advogado está no aeroporto para ir para o Rio de Janeiro. Ele ia fazer lá um trabalho advocatício numa empresa e tinha urgência de chegar. Esse rapaz chega e agradece a ele por tudo que fez na vida. Esse homem abraça, esse homem chama, esse homem conversa. Ele, olha, eu não posso conversar com você agora, eu estou com pressa, eu vou pegar o avião já está saindo. Não, mas espere, que não sei o quê. Foi aquela agonia, o avião foi e o advogado ficou. O advogado, ele ficou muito chateado porque perdeu o voo, né? E volta para casa. Aí fala com a esposa, que não viajou, o rapaz encontrou aquele homem, o homem absorveu em tantos cumprimentos que ele perdeu o voo. E liga a televisão e olha que o avião caiu e todos morreram e não sobrou uma pessoa só. Aí o advogado e a esposa, compadecido disso novamente, vai na casa dele e encontra a esposa e conversa com ele, que foi com ela, né? Fala o que ocorreu. E ela disse, sim, mas ele tem 1 ano que ele faleceu. Veja só, como a beneficência, ela se expande até para o mundo espiritual. Quer dizer, esse irmão foi-se, mas não esqueceu do bem que aquele senhor fez a ele e à família dele. O espírito lá viu que o homem estava em perigo de morte, né? De alguma sorte, foi permitido ele vir e impedir que ele adentrasse ao avião. É uma forma de caridade. Veja como a caridade, ela é contagiosa, não é isso? E é isso que São Vicente de Paulo vem nos lembrar
nesse item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem que ter essa percepção diária para com o nosso próximo. Porque muitas vezes, se a gente não pode salvar aquele irmão de uma forma material, mas nós podemos salvar aquele irmão, entre aspas, de forma espiritual, com as nossas vibrações magnéticas, através das nossas orações, esses irmãos são alcançados. É natural, eles são alcançados. Porque o bem, ele escuta a voz de outro bem. Em onde nós caminharmos, onde nós estivermos, sempre haverá uma oportunidade de exercer a lei de amor e caridade. Isso é uma riqueza que nós aprendemos junto com nossa doutrina. Veja que não é nada novo, é uma coisa que já vem se ensinando no Evangelho de todas as outras doutrinas, mas as pessoas vivem muito no simbolismo, como diz na intelectualidade, e se esquecem de vivenciar o sentimentalismo, né? É isso que eu chamo de percepção, o sentimento, de nós sentirmos. Se fôssemos nós que estivéssemos em tal situação e alguém chegasse a nos acolher, né? Alguém dissesse, não, vamos fazer em favor de fulano de tal. Não é isso? O que nós pensaríamos? Principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, nesses momentos de conflitos que nós estamos vivendo no mundo, e vamos falar do nosso país, que vem vivendo momentos muito difíceis, não é isso? Então, é um celeiro enorme de trabalho. É um celeiro enorme de trabalho. Quando a gente sempre bem dizer uma boa palavra e um bom sentimento, um bom pensamento ao próximo, mesmo aquele até que nos julga mal, que nos agride, que quer nos envergonhar, entendeu? Mas a gente não... Dona Darcy, boa noite, minha flor. A gente não pode se deixar... Boa noite, princesa. Boa noite para todos. A gente não pode se deixar caminhar por um caminho tortuoso. O caminho é reto, o caminho é claro, o coração está aberto, a alma está aberta. Também conta uma história no livro de Bacelli, né, sobre Chico Xavier. Chico tem histórias incríveis, né? E eu vi uma que é muito interessante. Disse que nesse dia ele estava com uma tristeza profunda, profunda. E Emmanuel chega para ele e pergunta, mas Chico, por que você está assim, tão triste, tão abatido? Aí ele disse, eu estou me sentindo como se um prédio de 20 andares tivesse caído em cima de mim. Ele disse, não, Chico, pense bem. E quando esse prédio cair, cada apartamento, cada andar que você foi passando e foi caindo, tinha uma mãe orando por você. Quer dizer, ele quis lembrar das cartas de Chico, que consolou tantos corações, de mães sofridas, com saudades de seus filhos que partiram tão cedo. Não é isso? Veja como nós temos exemplificações, não só através de Chico, nós temos exemplos através de Francisco de Assis, da irmã Dulce e tantos outros. Portanto, essa leitura, ela nos traz essa reflexão que eu estou tentando fazer aqui com vocês. E o Cristo não nos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras? O coração a todas essas máximas? Justamente. A maioria dos seres humanos tem esse hábito de só lembrar de Jesus no momento da aflição. Enquanto a sua pseudo-vida
está correndo bem, as coisas não estão saindo dos trilhos, não está desconfortando aquela pessoa com uma situação difícil, não veio uma doença grave, não veio uma falência financeira, não veio o falecimento de um ente querido na família, dentre tantas outras coisas pode aparecer. Não houve um problema grave com nenhum dos filhos. Aí é como se fosse o mar de rosas, né? Mas não sempre é assim. E aí a gente só vai lembrar e dizer assim, ai Jesus, valei-me Jesus, e agora? O que é que eu faço? De Jesus nós temos que lembrar em todas as horas, em todos os momentos, para agradecer sempre, até mesmo as dificuldades que passamos, porque são elas necessárias para o nosso aprendizado. Sem isso, a gente não avança. Sem isso, a gente não evolui de jeito nenhum. Por isso que ele diz aqui, São Vicente de Paulo, no primeiro parágrafo, que toda felicidade eterna está encerrada na máxima de amar uns aos outros. Amar o nosso próximo. Aí as pessoas vão dizer assim, mas amar o próximo? Mas aquela pessoa ali me fez isso e tal, me roubou e me deixou em maus lençóis e eu ainda vou amar ele? Vai. E vai dizer, Senhor, perdoa, porque eu também estou tentando perdoar, porque dar o perdão também não é coisinha muito fácil, mas estou nessa caminhada, Senhor, me ajude a fazer isso, me erga novamente diante de minhas dificuldades e que esse irmão que está nessa caminhada se arrependa do que fez para que não tropece numa pedra maior lá na frente. Porque sempre haverá uma bela pedra para a gente tropeçar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de vivenciar o evangelho, de vivenciar o amor que Jesus nos ensina no evangelho. As leis divinas, nós devemos acompanhar e pensar. Cada vez que a gente vai realizar uma tarefa, devemos agradecer a Deus por aquela tarefa, para que ela possa ter êxito. E se o êxito não foi o esperado, não se desesperar. É pedir a Deus que na próxima possa concluir com maior êxito e agradecer o que pôde fazer. Agradecer muito, mas a gente deve sempre olhar muito para o próximo. Nós estamos com um celeiro enorme de situações no mundo em que a gente pode se dirigir para ajudar o outro. Entendeu? A cada vez que a gente estende as nossas mãos a quem precisa, a cada vez que a gente consegue levar o alimento material para aquele que precisa, porque isso também é caridade, não é? Agora, nós precisamos ser aquela mão esquerda que não deve saber o que faz a mão direita. A caridade, ela é silenciosa, ela é amorosa, ela é generosa, ela é educada, ela é sublime, ela é suave, ela chega como uma brisa e vai embora, aquele vento leva aquela brisa para as mãos de Deus. Então, a caridade é dessa forma que a gente deve agir, pensar sempre no bem do próximo. Nós vivemos, nós irmãos espíritas, com ideais vários, e eu acho que um dos nossos ideais é a nossa evolução, né? É a continuidade da nossa vivência junto dos nossos irmãos queridos que já foram à nossa frente, não é isso? E nós pensamos, somos eternos. Se aqui, que estamos ainda encarnados, não nos propusermos a trabalharmos pelo amor de Cristo, para poder nos melhorarmos e quando voltarmos para a nossa casa, porque esse é um bilhete que já está carimbado, a gente só não sabe o dia da viagem, né? Chegarmos um pouco melhor, para termos esses encontros necessários, não só com nossos entes queridos, mas também com nossos mentores, nossos espíritos amigos,
para nos localizarmos em regiões de estudo, de trabalho. Porque desde quando a gente só se apegar à intelectualidade e deixar o sentimento de verdade um pouco de lado, a gente vai viver essa situação de ir e vir e não avançar. Vem e volta, mas avança muitíssimo pouco. Por isso que Jesus nos permitiu, Deus nos permitiu, a gente conhecer a exemplificação de São Vicente de Paulo, que tem hoje na humanidade como patrono dos pobres e dos enfermos. E o irmão Vicente de Paulo, quando estava aqui encarnado, ele nasceu em 1558. Isso é pesquisa, viu, gente? Eu não sei isso de cabeça, não. E ele nasceu na zona rural, era um fazendeiro, tornou-se padre aos 19 anos, com 20 e poucos anos foi escravizado por piratas, passou 2 anos como escravo na casa de senhores, depois converteu o senhor ao catolicismo, daí devolveram ele para a França, lá ele tomou de novo seu lugar de padre e foi trabalhar junto aos pobres, junto aos enfermos. Por isso ele é conhecido como o pai da caridade, São Vicente de Paulo. E ele diz aqui, homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação de vossa nova doutrina. Olha como ele pede que a gente seja persuadido, né? Saber falar da nossa nova doutrina, compreender a doutrina, estudar a doutrina, porque isso também é caridade, até mesmo porque quando encontrarmos em nosso caminho irmãos que desconhecem, né, da profundidade que é a doutrina espírita e vem tecer críticas maledicentes, né, querendo desfazer de nós e nos colocar em situações vexatórias, quando a gente conhece a doutrina, a gente sabe educadamente, falar sobre ela e mostrar a lei de amor e caridade que ela tem, mostrar a beleza que é ser espírita, é conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus, né? Conhecer o Evangelho de Jesus é conhecer, pode-se dizer que conhecer Jesus, porque é tudo de bom, é tudo de amor e caridade. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança no futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Uma alma caridosa, ela tem fé. Ela tem fé. Por mais que a situação seja periclitante, seja dificílima, mas aquela alma caridosa, ela tem fé. E se ela tem fé, ela diz, tenha paciência, vamos caminhar, vamos esperar, vamos mais avante, tudo vai melhorar, tudo é para melhorar. Às vezes a gente passa por experiência, às vezes, muitas vezes, passamos por experiência, eu tenho vivenciado meu aprendizado no mundo, nessa encarnação, e isso eu tomei muitos tropeços e ainda tomo, mas diminuiu mais os tropeços, as topadas, mas eu já passei por experiências diversas, muito dificílimas. E o que me sustentou foi justamente o conhecimento e a vivenciar a doutrina espírita. Foi ler o Evangelho. Foi confiar muito em Jesus e saber que no dia que amanhecesse seria um dia diferente. Não é? Muitas vezes a gente vê pessoas em abundância material lamentar-se de tudo,
de tudo, se aborrece com tudo, não tem paciência com nada, eles são mais assim, os mais certos, sabem de todas as coisas, e os que lhe rodeiam são pessoas incapazes que eles tentam guiar e os incapazes não conseguem aprender. É assim que eles olham os outros, não é isso? Mas nós, não, nós sabemos que somos capazes, temos grandes capacidades e compreendemos o outro. Quando a gente vê uma situação como essa que eu explanei agora, nós devemos entrar em oração e pedir a Jesus que se revele para nós. Revela-te, Senhor, para mim. O que devo dizer, o que devo fazer, ou se vou me calar. Muitas vezes, o silêncio também é uma palavra. Porque devemos ser educados, honestos, né, cuidadosos com o outro. Isso é caridade. Porque quando a gente conhece a necessidade de abrandar os ânimos aflorados de certas pessoas, é a hora de você se calar. É a hora de você, não é se calar por indiferença, não é se calar porque está fazendo pouco caso da pessoa. Não, é se calar para deixar o outro acerenar. Quando ele acerena, ele pode ter uma clareza de ideia. E é ali onde você entra, com uma oração, com um aconselhamento, se necessário, entendeu? Muitas vezes, isso resolve mais do que ter uma contenda difícil. E as pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia, elas estão voltadas muito para o materialismo e se esquecendo do amor de Cristo. Porque muitos, é como eu disse no início da palestra, né? Muitos querem amar a Cristo, não é isso? Mas um Cristo que não desconforte ele, né? Não tire do conforto. É um Cristo que não pode passar dificuldade. É um Cristo que, ai, Jesus, me ajuda, eu preciso pagar a duplicata do meu carro e estou sem dinheiro. O que eu faço, Jesus? Não é assim? As agonias da vida, é isso mesmo. Ele quer um Cristo que vá abrandando tudo. Cristo não está pensando nisso. Cristo quer a pureza de sua alma, quer os seus bons sentimentos, quer o seu bom olhar, quer que você tenha a sublimidade, a sutileza de perceber aonde você deve chegar e levar essa amorosidade para aquele irmão, para aquela família, para aquele grupo de pessoas, ou para aquela amiga, ou amigo, entendeu? A gente vê isso. Eu tenho uma conhecida que ela nunca teve filhos, casou, mas também não foi muito feliz na união, e criou 2 sobrinhas. E essa moça, ao decorrer de tantos anos, ela já submeteu a várias cirurgias, mais de 10 cirurgias ela já fez, sempre um problema de saúde, tá? Ela já passou por experiências diversas. Por fim, agora, ela está com leucemia. Mas eu tive visita a ela a semana passada e eu disse a ela, eu disse, olha, você é uma heroína. Porque Deus te deu tanta oportunidade para você, ó, se lapidar, ó, quanto você está se lapidando. Mais adiante, você não vai precisar mais passar por essas coisas. Eu sei que é difícil outras pessoas ouvirem essa frase, esse aconselhamento, essa pontuação, né? Porque vai dizer, poxa, quer dizer que eu vou viver sofrendo a vida toda? Ave Maria, isso que não é assim? Vão dizer com a gente. Não é vivendo sofrer. É porque, infelizmente, nós ainda estamos indo e voltando aqui para este planeta, porque ainda incorremos em certos delitos morais e precisamos, sabe, se desvencilhar desse lado grosseiro, desse lado muito ainda pesado para nós. Cada vez que a gente se desvincula de um sentimento nocivo, a gente coloca no lugar o amor e a caridade. É isso que é necessário a gente entender, não é isso?
E a gente tem muitos exemplos na vida sobre essas coisas. Outro dia também eu estava lendo um livro de Leon Tolstói, um escritor russo, né? E ele conta num dos livros deles uma historieta de duas madames riquíssimas da alta sociedade que estavam no teatro e disse que lá, naquela época, um inverno muito rigoroso, uma neve muito grande, muito frio. Quando saíram do teatro, tinha um mendigo, um esmolé sentado na escadaria, e uma delas se compadeceu, quis tirar o seu casaco para agasalhar o moço. E a amiga disse, não faça isso agora. Vamos em casa, a gente pega lá, uns alimentos, pega umas roupas e traz para ele. Assim fizeram. Diz que quando chega em casa, aí vão fazer uma refeiçãozinha, foram comer, aí a outra, o rapaz, é mesmo, pegaram as coisas, botaram lá no veículo deles, naquela época, era uma chalé que chamava, né? Aí, chegaram no teatro, ele estava lá, só que ele estava morto, morreu de frio. Então, a beneficência, ela tem que ser imediata. Você não pode deixar para depois, para você fazer a sua caridade, para fazer o bem ao próximo. Ela tem que ser imediata. Entendeu? Então, nesses entendimentos dessas histórias e da leitura de São Vicente de Paulo, tenho muito respeito, muita admiração por esse espírito. Me lembra também muito o seu Eurípides Barçanufo, né? Conta os anais da história espírita que São Vicente de Paulo era um dos seus mentores. Não é? Esse seu Eurípides Barçanufo, que viveu somente 37 anos aqui encarnado, ele teve a oportunidade de fazer muita caridade. E foi por muita caridade que ele também desencarnou, que foi na época que teve aquela febre espanhola, né? E dali ele foi a óbito, porque ficou atendendo muitas pessoas e se submeteu ao vírus. Naquela época a ciência ainda não era tão avançada como tivemos aqui a Covid, e também tivemos pessoas que se foram, mas muitos conseguiram sobreviver, né? Então, o seu Eurípides Barçanufo teve como mentor espiritual e certamente tem como grande amigo, onde ele estiver, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é um espírito que me faz refletir muito, assim como Santo Agostinho. Eu gosto muito de Santo Agostinho também, das leituras e das mensagens que ele nos traz no Evangelho também. Mas hoje, falando de São Vicente de Paulo, falando sobre a beneficência, é esse convite que ele nos faz, né? Que a gente tenha esse coração caridoso, essa percepção para todas as coisas. Às vezes a gente vê a pessoa que fala demais, que gesticula demais, que quer ser alcançada logo, porque a sua ansiedade está lhe pedindo isso. O que mais a gente vê na atualidade é muitas pessoas ansiosas. Muitas pessoas ansiosas. Né? E eu, particularmente, não estou livre disso, não, porque às vezes essa tal de ansiedade, ela quer chegar até mim e eu já fico, sabe, pedindo que a espiritualidade me ajude, me acompanhe, não me permita viver esses momentos de ansiedade. Eu confesso a vocês que esses meus pensamentos, esses meus pedidos, não sei se são todos alcançados, mas eu começo a sentir uma serenidade dentro de mim, e aquilo me dá um controle, né? E aí eu vou sabendo entender como é que eu vou fazer as coisas. Eu me dou como exemplo, porque eu, quando era muito jovem, pessoal, eu era uma jovenzinha muito pavio curto. Já ouviu falar disso? Não podia que me dissesse nada, que eu já estava pimba. Mas não, chegou um dia que eu mesma refleti. Eu digo, gente, que negócio feio que eu estou fazendo. Isso não é caridoso nem comigo. Como é que isso pode acontecer? E quando eu adentrei na doutrina, nos estudos, né, que a gente vai iniciando, vai compreendendo a codificação, né, que o professor Allan Kardec nos trouxe, isso nos transforma, isso nos alivia de certos sentimentos, até você se desvincula mesmo de certos hábitos antigos, né?
E é uma modificação espetacular. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a Jesus, agradeço muito aos espíritos amigos generosos, que cada dia que passa me ensina mais um pouquinho, né? Então, essa caridade de São Vicente de Paulo é isso aí. A caridade é a ciência do bem, e ele vai finalizando a sua leitura aqui nesse item 12, né? A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Aí ele pergunta: como querer desconhecer essa suprema bondade? Né? Como é que a gente vai deixar vai desconhecer essa bondade do Senhor, né? Qual seria esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar o sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho que é a caridade? Não podemos se rebelar a esse sentimento, porque o sentimento de amor e caridade, ele nos leva a outros sentimentos nobres também, né? Então, quem seria de nós esse filho tão perverso que vai rejeitar esse sentimento tão sublime, né? E tão rico, né? E ele diz aqui: não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras. Aqui ele já queria se referir, queria não se referiu, e ele é reconhecido aqui na Terra como o pai da caridade, né? Mas creio que aquela que comecei seja uma das que deve mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Aí ele fala que frequentemente os espíritos pediram por missão continuar a tarefa dele. Eu vejo minhas doces e caras irmãs no seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifício. Homens de bem, de boa fé e forte vontade, vos uni para continuar a obra de propagação da caridade. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Ele termina esse item 12 com essa recomendação, né? Da união, do amor, do carinho, né? E eu gostaria também de encerrar a minha palestra dizendo que a palavra de Deus seja o nosso caminho, que a gente possa entender as bênçãos do Senhor em toda a sublimidade da vida, né? Que Deus não nos permita essa cegueira material que nos eterniza numa sepultura egóica, não é isso? E Deus ressuscite em nossos corações a esperança de poder, dos nossos olhos permitir que a gente possa alcançar a dor do nosso próximo, para que a gente possa levar a boa palavra do Evangelho, né? O conhecimento de Jesus, porque Jesus, ele só veio aqui para nos ensinar isso, ensinar o amor, a caridade, a felicidade, já está aí, é isso aí. Tudo que a gente fizer de bom é consequências boas para nós e para quem nos rodeia. É com muita gratidão que a gente deve pensar que morrer como Cristo é viver como Cristo. E viver como Cristo e morrer como Cristo não é ser pregado numa cruz. É muito pelo contrário. Cristo morreu amando e sendo caridoso para com todos. Imagine que uma pessoa seja sacrificada, crucificada numa cruz, com 2 delinquentes, mas ele sabia que aqueles delinquentes um dia poderiam ser iluminados? Sabia.
e ele pede ao Pai, a Deus, que os perdoe. Há maior caridade do que isso? É essa a pergunta. Muita gratidão a todos vocês pela paciência que aqui estiveram comigo, não é, seu Adalberto? Muito obrigado por sua amizade e que Deus nos proteja, nos conduza sempre por caminhos iluminados e que nossa inteligência seja voltada para o amor, para a caridade e que a gente possa simplesmente dizer ao Senhor todas as noites, muito obrigada, Senhor, tentei cumprir a minha tarefa. Se ela de todo não foi cumprida, Senhor, perdoai-me, mas fazei-me a oportunidade nova para fazer uma nova tarefa e seguir em frente a nossa vida. Muito obrigada. Onde vem nos trazer sempre esse alerta do que é a beneficência. Como podemos fazer exatamente? Não podemos fechar os olhos. Estar sempre atento a todas as situações. Porque vem na nossa mente que eu não posso fazer porque não tenho o recurso financeiro. Eu não posso fazer porque não tenho tempo. E a gente pode fazer a caridade tão simples que é a oração. Orar por aqueles irmãos que estão ali sofrendo, porque todos nós sofremos, cada um no seu grau, cada um na sua situação, cada um passa as suas situações que chamamos de desagradáveis, mas na verdade é o amor de Deus solicitando a cada um de nós a mudança, para se tornar a criatura melhor. Então esse é o trabalho do Evangelho, fortalecer todos esses irmãos que pelo menos não têm o aprendizado que nós temos. Então, acredito que tem mais pessoas também querendo fazer algum comentário, principalmente naquela passagem do Senhor que ia em busca do avião e terminou perdendo e ganhou. Aquilo ali é uma lição para todos nós. Dizem que Chico Xavier sempre saía para a periferia da cidade, lá de Uberaba, né, de Pedro Leopoldo, porque ele ia em busca dos que sofriam, né, das pessoas mais necessitadas. E quando ele não tinha nada material para dar, ele sabia dar a boa palavra dele, né? Chico era Chico. Chico sempre será Chico, né? Que pensamento esse dele. Tenho muita admiração. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu falar assim rapidinho. Então, Rita, eu fiquei te ouvindo, né? Aí você falou assim, quando eu era bem mais nova, eu era diferente, né? A gente não levava desaforo para casa. Hoje a gente leva, né? Mas de vez em quando a gente ainda dá os nossos coices ainda, né? Então eu fiquei pensando assim, o que seria de nós no presente? Não vamos nem falar futuro, porque o futuro a Deus pertence. Se não fosse o passado, se nós não tivéssemos lá no passado, né, aquelas coisas ruins que hoje a gente traz melhorado. Né? Hoje a gente é melhor e a gente fala por que eu fiz isso, como eu era, a gente até se fala, não, como eu era, não tinha inteligência. Então eu fico sempre pensando, né, que a gente no passado, no presente, a gente fala, hoje eu sou uma pessoa diferente, porque eu gosto muito eu gosto muito daquela mensagem, que as pessoas conhecem a gente no passado e depois ainda acham que a gente é aquela pessoa. E a gente fala, prazer, hoje eu sou uma nova pessoa. Eu acho isso tão interessante porque nós que estamos no Espiritismo, a gente se cobra, né? A gente quer melhorar de verdade, mas nem sempre consegue. Aí uma coisa também que me chamou a atenção é quando a gente falou da caridade e da benevolência,
Eu nunca esqueci um livro que eu li uma vez, chamava Alguém Chorou por Mim, e sobre a caridade, né? Então, dizem que era um senhor, ele não fazia uma bondade para ninguém, ele não era bondoso, ele não fazia. Mas aí diz que um dia passou um mendigo, acho que eu já contei isso no grupo. Aí diz que o mendigo ali, ele pegou e olhou aquela mesa farta dele, né? Aí ele falou assim, vou dar um pouco, vou dar umas coisas aqui para o mendigo comer. Aí diz que todos os dias o mendigo passava e ele dava a coisa. Ele não era o senhor que fazia caridade. Aí foi passando um tempo, um dia o mendigo passou, e nunca mais viu o senhor ali, né, na mesa tomando café, na mesa farta. Aí ele perguntou. Aí disse que a pessoa falou assim, aquele lá, graças a Deus, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que falam, graças a Deus que partiu, né? Essas coisas assim. Então, os próprios familiares falavam, que bom que foi embora, era uma pessoa que estava intragável. E aí o mendigo sentou na calçada, e aí as lágrimas dele caíram, né? Então, esse livro chama Alguém Chorou por Mim, né? Que muitas vezes, realmente é assim. A gente, né, a caridade, ainda bem, né? Porque quem faz a caridade, não, eu fiz porque eu estou bonzinho, esse vai ter mais, com certeza a maleta dele vai ser mais pesada. Mas aquele que faz, né, a caridade, que fala, vou fazer e está feito, e assim, porque eu vejo a caridade assim, sabe? Eu vejo a caridade sem cobranças, sem retribuições, sem filmação, né? Então eu vejo assim. Eu achei bem interessante, isso me levou a esse livro que eu li há muito tempo. Outra coisa de Chico que você falou, eu lembrei da história que eu li essa semana de Chico. Diz que um dia ele estava muito triste, né? Aí disse que Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, por que você está triste assim? Ele falou, não, vejo tanto sofrimento, queria tanto ajudar as pessoas, né? E não consigo. Aí disse que Emmanuel falou, Chico, quando sua mãe desencarnou, que você tinha de 6 para 7 anos, você ficou triste e chorou? Ele falou, sim, fiquei triste, chorei. E quando aquele seu irmão, que você se dava muito bem com ele, quando desencarnou, você ficou triste e chorou? Sim, fiquei. Aí disse que ele falou das pessoas que passaram pelo Chico e a gente fica triste, né? Aí eu lembrei daquela frase, né, que fala, isso também vai passar. Tristeza, né, aquele momento que a gente está vivendo, sempre eu lembro dessa página, quando nós estamos em fase tristes, né, de aprendizado, porque o aprendizado é bem difícil, né, porque hoje a gente entende, né, que a gente não é o coitadinho da história, a gente não é a vítima, a gente está ali, né, para aprender aquela lição e a gente repete, e volta a reencarnação, e repete de novo. Está do outro lado, fala, tá, isso é pouco, Senhor, não precisa, não, me dá mais, que isso daí não é nada. Chega aqui, uma unha encravada, a gente, Senhor, por que essa unha me dói todos os dias? Então, eu achei bem interessante, e eu sempre acho interessante vamos dizer assim, as pessoas espíritas, que eu sou espírita há pouco tempo, né? As pessoas espíritas, ele tem esse olhar, né? Esse olhar de aprendizado, esse olhar de evolução. Eu preciso melhorar. Mas eu preciso melhorar para o outro? Não, eu preciso melhorar por mim. Porque hoje a gente sabe que ninguém vai levar a mala da gente. Né? Não adianta falar, não, aquele lá. Não, ninguém. Nós vamos abrir a nossa mala e vamos ver o que tem dentro. E é isso, gente. Pois bem, disse. Eu só tenho a lhe dizer assim, minha querida, disse. Você disse que é novata no espiritismo, mas você já é espírita há muito tempo. Sim, eu falei das minhas impulsividades quando jovenzinha, né? Nas experiências minhas da vida. Mas olha aí essa oportunidade de caridade que Deus teve para comigo, e eu ainda consegui ter a percepção, né, de perceber o momento certo, eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Isso é nosso, disse. Isso é universal. Isso está no cosmos, entendeu? É só compreender todas as experiências, difíceis ou não, que cada ser humano passa, elas são necessárias. Senão, não tem a transformação. Se não existir a dor, você não vai conseguir entender o amor.
O amor ele é entendido porque a dor nos faz permitir querer encontrar a riqueza do amor. Entendeu? Então é necessário, todos nós passamos por diferentes experiências. Agora, quem tem sempre o Evangelho de Jesus, como diz São Vicente de Paulo, junto de nós, quem ora todos os dias, esse Evangelho, quem lê um trechinho que seja pequenininho, a compreensão do dia é diferente. Sabe? As impulsividades negativas, elas deixam de existir porque elas vão se diluindo. Você fica, como é que se diz, numa encarnação só, você vence tudo, mas você volta um pouco melhor. E por que a gente retorna várias vezes? Porque a gente ainda não aprendeu que nós temos que vivenciar mais o sentimento. Sermos inteligentes para perceber os sentimentos. É isso. Mas eu tenho muita gratidão por você ter explanado o seu ponto de vista. Achei também muito interessante. E obrigado por ter me dado toda essa força na palestra. Fidelis. Boa noite, Rita. Rita, sua explanação foi muito boa. Falar em beneficência é muito bom, né? Falar na bondade, nos bens que adquirimos, nos bens que as pessoas fazem da gente. O que eu fiquei assim intrigado foi o acidente do avião, né? O acidente do avião, morreram todas as pessoas que estavam no avião e salvou aquele rapaz que veio o espírito de luz e não deixou ele viajar. Mas a gente fica na mente, será que aquelas pessoas que morreram no avião poderia morrer naquele dia mesmo? Era um castigo dele morrer, aquele avião ir estourar ou pegar fogo, né? E morrer todo mundo. Aí a gente fica assim, um foi salvo, né? E os outros foram mortos. Os outros que foram mortos, será que era um castigo? Ou será que era assim, uma coisa que ele deveria passar na vida, né? A gente fica assim, meio coisa assim. Muitas coisas, às vezes, a gente fica com interrogação, né? Sem explicação. Será que não tinha muita gente boa também ali, que não deveria ter acontecido aquele, deixado família, né? Deixado filho órfão? Aí é assim, uma interrogação, né? É a mesma coisa assim, sem explicação. E você acha o que disso aí, assim? A sua palavra, assim, a sua opinião. Pois é, Deus, não é um castigo. Deixa eu falar uma coisa assim que eu aprendi no Espiritismo e eu gosto muito. É não falar castigo, é falar sempre aprendizado. Ali está um aprendizado para a pessoa aprender. Porque castigo parece aquele Deus que está nos chicoteando, né, aquele senhor. Então, eu uso essa palavra. Geralmente eu não falo, né? Eu falei, já muito falei castigo, mas hoje eu cortei ela do meu vocabulário, eu só falo aprendizado. Gente, é isso. Obrigada, Adice. É isso mesmo que a Adice falou. Não existe castigo. Não foi castigo. Tudo é uma programação. Isso está no livro, a historieta, né? Mas nos dias atuais, a gente vê esses acidentes aéreos aí em vários países e muitas pessoas desencarnam em massa, né? Programação. Por que essa programação? Desconhecemos. Porque isso aí é um conhecimento do mundo espiritual. Aquelas pessoas estavam na programação de desencarnarem de tal forma. Mas não é um castigo. Porque Deus não castiga. Mesmo porque Ele é criador, Ele nos criou, Ele nos ama. Não é? Ele quer que a gente se aperfeiçoe. Se houver necessidade daquele grupo todo voltar de uma só vez, todos juntos, porque lá no mundo espiritual tem uma outra programação para eles. Eles não iam ficar inertes lá,
né, chorando porque o avião explodiu. Não, gente, isso aí não existe. Se a vida continua, se nós somos espíritos eternos, o que perece é o corpo físico, o espírito não. Então, se eles foram nessa condição de um desencarne coletivo, obviamente, a espiritualidade maior, eles sabiam disso, Jesus estava a par de todas essas coisas, tinha necessidade disso. E por que o rapaz ficou, o advogado? Aí você diz, por que ele ficou? É porque ele fez o bem, porque ele cuidou daquele senhor, da família daquele senhor e tal. Não só por isso, porque talvez ele ainda tivesse outras tarefas a cumprir. A gente, às vezes, na maioria das vezes, quando reencarna, nós trazemos nossas mazelas do passado e também as nossas boas condutas do passado, que vai enchendo nossa nova sacolinha de coisinhas boas, e as que não são muito boas, é aí onde vem o aprendizado difícil, que é para a gente, dar o clique e dizer assim, olha a mudança, olha, tem que ser melhor. É sempre isso, Fidelis. Pense que Jesus e que Deus, nosso Criador, ele só está aqui para fazer o bem. Ele só fez o bem a toda a humanidade. Entendeu? E se há essas situações difíceis de desencarne em massa, né? Porque uns são mais privilegiados e os outros não são. É porque a programação daquele grupo já estava para ser assim. E aí, somente um dia, o avanço de nossos estudos, da nossa comunicabilidade mediúnica, a gente pode chegar a entender melhor essas situações. Mas nunca pensar que isso é um castigo. Não, não é um castigo. Não é? Veja que existe tantas pessoas que não resistem a uma dor moral, né, uma dor emocional muito forte, comete o suicídio. E aí, Deus vai castigar ele por causa disso? Não. O irmão vai ter que retornar e começar uma nova vida e ter novas tarefas. É que nem a escola. Se a gente não tirou nossa notinha 10 na prova, vamos passar por essa prova de novo. Se foi 5 a gente tirou, falta mais 5. Aí, para completar esses 10, entendeu? É isso aí. Mas Deus é puro amor e caridade. E já deu 9 horas, né, seu Adalberto? A gente está falando muito hoje. Desculpe aí. Ok, Rita, respondido. E tem outro lado também, né, que o espírito fora do corpo, ele se sente leve, né? E às vezes aqueles espíritos já estavam cheios de muitas mazelas, né? Eles aí, se eu não vou ficar mais nesse corpo não, que está muito pesado, eu vou sair daqui quanto a tempo, né? Então, tem um outro lado assim que a gente para nós espírita, a morte é uma continuação, né, da vida, né? Não é o verdadeiro fim. Então, devido a alguns acontecimentos, para ter também o aprendizado, o aprimoramento, para na próxima reencarnação, eu acredito que o espírito volte melhor, né? E a própria, assim, a novela também que você tem, a novela que eu estou assistindo agora, de A Viagem, né? Que tem o espírito de Alexandre, você vê ali que ele não quer se regenerar, né? Não quer ser bom, mas de acordo com ele, com o que ele está passando, né? E o que ele não pode voltar para ter um caminho melhor, ele aí vai enfraquecendo, né? Vai chegar o tempo que ele vai voltar atrás, né? Se arrepender do que fez. Então é isso mesmo. É porque a espiritualidade maior, ela é caridosa, ela é amorosa, ela é respeitosa. Se o irmão, naquele momento, quer se manter irredutível nas suas decisões, eles respeitam. Mas quando, como você disse aí, enfraquece essa irredutividade, aí eles voltam e já vão sugerindo novos horizontes. As mudanças é constante e é sempre para melhor. Ok, ok.
Mais alguém? Parabéns, Rita, linda criança. Parabéns, excelente reflexão. Maravilhosa, louvável. Deus que te abençoa e abençoa a todos. E Mestre Jesus ilumina o caminho de todos, com muitas bênçãos. Gratidão, querida Darcy. Então, peço para a própria Rita fazer a prece final da doutrinária da noite. Caso não tenha, se alguém quiser ainda comentar algum ponto, tem mais alguns segundos. Vou fazer aqui a prece de Cáritas. Essa é muito conhecida de todos, né? E eu acho que é bem propícia. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Graças a Deus, graças a Jesus.